Mateus capítulo 6, verso 26 é o texto do nosso programa de hoje. Estamos continuando a falar sobre ansiedade. Nós começamos no programa anterior, no verso 25 do Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Eu quero lembrar a você que nós estamos numa grande série de programas falando sobre um grande sermão de Jesus, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Esta é uma série de programas para famílias que querem subir esse monte, essa montanha, estar mais perto de Deus. Jesus chamou os seus discípulos para perto de si, estava perto de um monte, por isso é chamado Sermão da Montanha. No verso 26, diz assim a palavra de Deus. Ou melhor, eu quero ainda repetir o verso 25 que começamos no programa anterior. Vamos então começar pelo verso 25. Diz Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E agora ele diz então, o conselho de Jesus é: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E aí ele faz uma pergunta muito significativa. Ele diz: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E aí o verso 27 ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é um pedaço mais ou menos assim. Por mais ansioso que eu esteja, eu não posso mudar, a ansiedade não muda situações. Eu quero ler para você um texto interessantíssimo, muito precioso, que eu encontrei no livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Esse texto diz uma coisa muito interessante. Diz assim: muitos há cujo coração geme sob o fardo do cuidado, da preocupação, porque procuram atingir a norma do mundo. O mundo começa a estabelecer normas, alvos, propósitos, e nós vamos nos contaminando, e a nossa família vai se contaminando, e a mídia está ajudando a promover essa contaminação, os alvos, a cultura, os propósitos, o jeito de viver do mundo, e a gente começa a querer viver desse jeito, e isso vai produzindo ansiedade. E aí ela continua dizendo: estas pessoas preferiram o serviço do mundo, aceitaram as perplexidades, as preocupações do mundo e adotaram os seus costumes. E aí o que acontece? O texto continua dizendo: assim é manchado o seu caráter e seu viver se torna uma fadiga, um cansaço. Para satisfazer a ambição e os desejos mundanos, estas pessoas ferem a consciência e trazem sobre si mesmos um fardo adicional de remorso. Claro, feriu a consciência, sente um remorso. A contínua ansiedade está consumindo as energias vitais. Deus nos criou com uma porção de energia vital, é a energia básica do nosso corpo. A pessoa que vive ansiosa, vive preocupada, vive com alvos não alcançados, vive com uma vida muito complexa, muito sofisticada, muito cheia de coisas que não consegue alcançar, esta pessoa vai consumindo as suas energias vitais. E aí o texto diz: nosso Senhor deseja que ponham de lado esse jugo, esse peso de servidão. Convida-os a aceitar o seu jugo, o jugo de Jesus, e diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus capítulo 11, verso 30. Manda-lhes que busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e promete que todas as coisas necessárias a esta vida lhes serão acrescentadas. A gente vai falar sobre isso num programa posterior. E agora está o texto que me chama muita atenção. Diz assim: a ansiedade
é cega e não pode discernir o futuro. Mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade, a gente passa por dificuldades. Mesmo nós cristãos passamos por dificuldades. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nunca na Bíblia Jesus prometeu que por sermos cristãos, como dizem algumas pessoas por aí, nós só vamos ficar ricos, nós sempre vamos ter dinheiro, nós nunca vamos ficar doentes, nós nunca vamos ter dificuldades, perplexidades. Não, nós vamos ter problemas sim, mas o texto diz aqui que em toda dificuldade ele tem um meio preparado para trazer alívio. Nosso Pai Celestial, diz o texto, tem 1000 modos de providenciar em nosso favor, modos de que nada sabemos. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo da sua vida, hão de ver desvanecidas as perplexidades e uma estrada plana diante dos seus pés. Será que eu estou falando com alguém que está passando por perplexidades, por dúvidas, por ansiedades, por dificuldades extremas? Escuta aqui, meu filho, minha filha, filho de Deus, filha de Deus. Em toda dificuldade, o Senhor Jesus tem um meio de trazer alívio. Ele tem 1000 modos. Quando uma janela se fecha, Deus pode abrir 1000 portas. Os que aceitam como o alvo da sua vida honrar a Jesus e satisfazer a sua vontade, vão enxergar portas abertas. Esse texto é muito precioso para mim, porque diz que a ansiedade é cega. Ela não pode discernir o futuro, mas o meu Deus vê o fim desde o princípio. Ele já sabe como as coisas vão terminar. O meu Deus nunca é pego de surpresa. Sabe quando você fica ansioso ou ansiosa? Esta ansiedade afeta o seu relacionamento com Deus, afeta todos os seus relacionamentos, vai afetar o seu relacionamento com Deus e vai afetar o seu relacionamento com o próximo, o seu ambiente de família, seu ambiente de casa, o seu ambiente de trabalho. Por isso, o Senhor Jesus no texto para hoje, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 26, diz: observe as aves do céu. Observe as aves do céu. Você toma tempo para observar a natureza? Você gosta mais de shopping ou gosta mais de praça? Onde você gasta mais o seu tempo? Eu li um texto muito interessante, onde esta mesma escritora do Desejar de Todas as Nações, que eu creio que é inspirada por Deus, ela diz que as pessoas que não apreciam a natureza, não apreciam a criação, não apreciam ambientes naturais, não podem ter uma mente espiritual. Eu fiquei pensando muito nesse texto. Onde eu prefiro estar? Eu prefiro estar nas coisas, dentro das coisas feitas pelos homens, ou aprecio mais estar em meio às coisas criadas por Deus? Quando eu e minha família, e eu educo meus filhos nisto, tomamos tempo para passar tempo em meio à natureza, nas coisas criadas por Deus, a nossa mente se torna mais simples. A gente começa a apreciar as flores, a gente começa a apreciar os passarinhos, a maneira como os passarinhos vivem, a gente começa a apreciar a perenidade das árvores. As árvores estão ali o tempo todo, e tem sol, e tem chuva, e tem vendaval, mas elas permanecem ali, porque elas têm raízes profundas. E você sabia que tem uma coisa interessante que eu descobri, que os ventos, eles fazem eles, quando balançam as árvores, eles fazem com que as raízes se aprofundam. Veja, quando você quer fincar uma estaca no chão, você não aperta aquele pedaço de pau e fica balançando um pouquinho para que ele entre. É isso que o vento faz. Uma árvore que não recebe a força dos ventos,
é uma árvore que provavelmente terá raízes mais superficiais. Então são os ventos da vida que aprofundam as nossas raízes. Nós precisamos de ventos, nós precisamos de tribulações, de perplexidades, de problemas, porque eles desenvolvem em nós virtudes, nos aproximam de Deus. Mas nesse texto, o Senhor Jesus está me chamando para observar a natureza, passar tempo em meio à natureza. Você tem um lugar em meio à natureza para onde ir? Você tem um lugar preferido para buscar a presença de Deus, a comunhão com Deus, para se livrar da ansiedade? Jesus disse: observe as aves do céu. Sabe, quando a gente observa a natureza e a gente lembra do Criador, isto promove uma noção de significado, de propósito na vida. Existem duas grandes correntes filosóficas em nosso mundo hoje. Uma é o criacionismo, que é a doutrina bíblica, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E ele chama você e eu para descansarmos, relaxarmos. É o contrário de ansiedade. O sábado é para relaxar, é para descansar. E quando a gente crê que há um Deus que criou todas as coisas em 6 dias, inclusive a família foi criada no 6º dia. Deus criou o homem e a mulher. Nós já falamos sobre isso e ainda vamos voltar a falar mais vezes sobre isso em outros programas. Então, se aprofunda em nós a sensação de que nós não estamos aí, não aparecemos aí por acaso, porque a doutrina evolucionista diz que tudo apareceu por acaso, né? O acaso e o tempo se juntam para fazerem as coisas aparecerem. E então nós estamos aí jogados, cada um buscando cuidar da sua própria vida. Porque se você não cuidar da sua própria vida, um outro mais forte vem e acaba com a sua vida. É a luta das espécies, é a sobrevivência do mais apto. Então você tem que ser mais apto, você tem que lutar, você tem que correr. E isto produz ansiedade. Mas Jesus está chamando você e a sua família e a sua casa para a paz. Existe um Deus que cuida da sua vida, que cuida da sua casa e que cuida do seu sustento. A gente volta a falar sobre isso logo depois do intervalo. Fica aí. Nós estamos de volta para continuar a estudar a Palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 26, onde Jesus disse que eu, em lugar de estar ansioso, preocupado com comida, preocupado com contas, com multas, você foi multado, não tinha dinheiro para pagar, né? Com tantas outras coisas, tem gente que se preocupa com coisas que ainda não aconteceram, que poderiam acontecer. Em vez de você ficar preocupado com estas coisas, Jesus disse que eu e você deveríamos tomar tempo para observar as aves do céu. Note que neste sermão, Jesus levou os seus discípulos para um ambiente natural. Jesus gostava dos ambientes naturais em oposição aos artificiais. Sempre Jesus procurava falar a seus discípulos em meio à natureza. E é para estes lugares que eu devo procurar levar a minha família. Eu devo procurar educar os meus filhos para que gostem das coisas naturais, para que gostem dos animais, para que gostem das plantas, para que aprendam a plantar, para que tenham prazer nos ambientes naturais. Quando você vai viajar de férias, você prefere visitar as coisas que os homens fizeram ou você aproveita as férias para aproximar os seus filhos de Deus e leva seus filhos para visitar as coisas que Deus fez e vincula estas coisas agradáveis, essas experiências agradáveis em meio à natureza, a Deus que proveu tudo aquilo? Acampar com os filhos é algo maravilhoso. Quando a gente está em meio à natureza, a gente deve falar da criação. E no primeiro bloco, eu estava falando sobre essas duas grandes correntes de pensamento que existem no nosso mundo hoje. Que de um lado está o criacionismo, de outro lado está o evolucionismo. No criacionismo, nós que estudamos a Bíblia, que cremos na Bíblia,
Cremos em um Deus, uma mente superior, uma mente inteligente que criou todas as coisas com propósito e de propósito. Nada apareceu por acaso. Você nasceu não porque seu pai e sua mãe se conheceram e porque por um acaso o espermatozoide do seu pai encontrou com o óvulo da sua mãe e você apareceu. Não! A palavra de Deus diz que Deus viu você antes de você nascer. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele tem propósito para a sua vida. Mas as pessoas que acreditam no evolucionismo, elas acham que estão soltas nesse mundo à mercê dos seus próprios esforços. A Bíblia não diz que nós não devemos nos esforçar, e já vamos ver isso daqui a pouco. Mas o evolucionismo prega que cada um precisa brigar, lutar, correr atrás do seu próprio destino, porque não tem ninguém por você. É você com você. E então vem as lutas, vem as guerras. Por trás de toda guerra existe, quase toda guerra, existe um pensamento evolucionista. É o mais forte tentando acabar com o mais fraco. Esse é um pensamento evolucionista. Hitler tinha um pensamento evolucionista. Assim pensava Hitler. Na luta das espécies, ganha o mais forte, o mais fraco perde. Esse não é um pensamento cristão. Esse não é o pensamento de Cristo. Se você é cristão, se você crê na Bíblia, se você crê que existe um Deus no céu e esse Deus pode fazer milagres, e o mundo começou por um milagre, houve milagre nos começos, houve milagre lá na criação, haverá milagre no fim das coisas deste mundo, com a volta de Jesus, tudo é milagre. Deus pode fazer milagres hoje na sua vida, e estes milagres podem estar à distância dos seus joelhos, da sua oração. Você ora em família, você reúne a sua família para orar 2 vezes ao dia, no culto da família, o culto da manhã, o culto da noite. Lembre-se de que esse culto precisa ser um culto rápido, 5 minutos. A comunhão particular com Deus, ela pode ser mais extensa, mas no culto familiar, quando reunimos os filhos, nós devemos ser rápidos. Você pode cantar um hino, você pode ler um pequeno texto, uma pequena história da Bíblia, se você tem crianças ou adolescentes, e você termina com uma oração. Apresente diante de Deus as ansiedades, as preocupações da sua vida. Mas voltando para o texto, disse Jesus: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Será que Jesus está querendo dizer que eu não devo semear, que eu não devo colher e que eu não devo ajuntar nada em celeiros? Claro que não. Jesus não está dizendo isso. O foco não está nas minhas ações. O foco está em olhar as aves e perceber que, ainda que elas não semeiam, ainda que elas não colham e ainda que elas não ajuntem em celeiros, o nosso Pai Celeste as sustenta. O foco desse texto está no sustento de Deus, na maneira como Deus pode prover as aves, que valem menos do que nós. E a pergunta é, você não vale mais do que um pardal? Você não vale mais do que um passarinho? Deus atribui muito maior valor a você. Você é uma criação complexa. Você tem cérebro. Você foi criado à imagem de Deus. Você pode pensar. Você pode raciocinar. Passarinho não tem noção de eternidade. Você tem noção de eternidade. Os animais não têm noção de eternidade. Os animais não têm noção de futuro e têm pouca noção de passado. Muito pouca noção de passado. Você tem noção de passado, você tem noção de futuro. Você consegue conceber eternidade. Eternidade é algo real e a Bíblia diz que ela existe. Deus é eterno.
mas os passarinhos não. Agora, se Deus cuida dos passarinhos desta maneira, não vai cuidar de você? Agora, vamos voltar um pouquinho para esse negócio do semear, do colher e do ajuntar em celeiros. Sabe que a gente deve confiar em Deus, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Nós devemos semear, nós devemos colher e nós também devemos ajuntar em celeiros. A Bíblia ensina, agora eu estou falando um pouquinho sobre finanças, a Bíblia ensina a importância de você ter poupança, de você guardar, de você ser previdente, de você fazer provisão para o seu futuro. Tem gente que pensa que planejar para o futuro é falta de fé. Não, a Bíblia diz que é falta de inteligência, é falta de sabedoria. E eu quero convidar você para ir comigo aqui para o livro de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 21, no verso 20, diz assim a palavra de Deus: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Olha só, na casa do sábio sempre há coisas. Tesouro desejável, há azeite. Deus não é contra a gente ter tesouros desejáveis, nem ter azeite, que é símbolo de suprimento, de comidas gostosas, boas. Mas o homem insensato, diz o texto, os desperdiça. Uma outra tradução mais livre, muito interessante desse verso, diz que o homem insensato gasta tudo o que ganha. Então você vê, o homem sábio economiza, sempre tem coisas boas na sua casa. Mas o homem insensato gasta tudo que ganha. E eu fico me perguntando, que tipo de homem sou eu? Eu sou o sábio, na casa de quem sempre existem coisas, porque ele é previdente, ele sabe guardar, ele economiza, ele prevê o futuro, ele provê para o futuro, melhor dizendo, ele guarda para o futuro, ele economiza, ele poupa. Ele não pensa, não, Deus me cuida, então eu vou gastar tudo agora, eu vou viver o aqui e agora. É a vida da cigarra. Lembra a cigarra e da formiga? Por falar em formiga, lá no final do livro de Provérbios, no capítulo 30, Deus fala de 4 coisas das mais sábias da terra, e entre elas estão as formigas, que Deus diz que é um povo fraco, mas no verão guarda a sua comida. E aí ele diz, vai você ter com a formiga, vai observar a formiga. Note que em Mateus, onde nós estávamos agora há pouco, Jesus diz para nós olharmos os passarinhos. Mas lá no livro de Provérbios ele diz, vai olhar para a formiga. Porque no verão a formiga trabalha, lá em casa tem um monte de saúva que estão terminando com muitas folhas, mas elas estão trabalhando. Claro que elas estão atrapalhando alguma coisa que eu tenho plantado lá, mas elas estão trabalhando. É provisão. Estou provendo para o futuro. E nós devemos olhar para os animais e aprender com a natureza. Mas aqui o texto diz que o sábio guarda e na sua casa sempre existem coisas desejáveis, mas o insensato gasta tudo o que ganha. Mas além do insensato, o texto não diz, eu acho que ainda tem uma terceira classe de pessoas, que são aqueles a quem falta sabedoria. Esses gastam mais do que ganham. E aí você começa a entrar em dívidas. Quando você começa a gastar um dinheiro que ainda não ganhou, você gastar mais do que você ganha, você gastar adiantado, você não ganhou o salário do mês que vem, mas você já assumiu compromissos, imaginando que você vai ganhar o salário do mês que vem. Este é o meio mais fácil de entrar em dívidas. E sabe o que faz a gente entrar em dívidas? É algo que na linguagem popular se chama olho grande. Nós vamos voltar a falar sobre isso num próximo programa. Mas por enquanto, Deus está chamando a mim e a você para vivermos um estilo de vida simples, ao mesmo tempo sermos previdentes, provermos para o futuro, economizarmos,
trabalharmos, sermos como a formiga em relação ao trabalho, à provisão, mas sermos como os passarinhos em relação à confiança. Filho, filha, não ande ansioso, não ande ansiosa. O Senhor Jesus criou você. Ele tem planos para a sua vida e para a vida da sua família. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo programa. Até lá.